Revelações importantíssimas aqui no canal agora. Notícia acaba de sair, vim correndo aqui para poder gravar essa notícia para vocês, essa atualização para vocês, porque, gente, aqui a gente não pode perder absolutamente nada. Olha, o governo atual está preocupado, tristeza geral por conta desse pronunciamento, por conta dessas revelações que o Bolsonaro trouxe agora. Eu preciso compartilhar com vocês essa notícia. Mas antes, você que me segue aqui, se você não me segue, estou te convidando, receba gratuitamente todos os dias notícias atualizadas para vocês aí. Basta me seguir aqui, se você não me segue ainda, me siga, deixe o seu like, pelo menos uns 4.000 likes nesse vídeo, esmaga o dedo nesse joinha aí, para a gente levar esse conteúdo para frente, atualizar a nossa sociedade. Esmaga o dedo no like. E aqui embaixo tem um espaço para você comentar. Se não comentou ainda, deixe o seu comentário aqui e também tem uma setinha para você compartilhar. Manda aí para os grupos o nosso vídeo, o nosso encontro aqui diariamente com giro de tudo que está acontecendo. Revelações importantes que deixam você de queixo caído, que você precisa saber e precisa ficar antenado, é aqui no meu canal. Então, olha, eu vou trazer essa notícia fresquinha, acaba de sair, eu quero que você tire as suas próprias conclusões e deixe aqui nos comentários, porque esse espaço aqui embaixo é seu, é para você comentar, é para você se manifestar. Aqui o nosso canal é um canal democrático, então por isso que eu te peço, deixa aqui nos comentários. Dá uma olhada nessa matéria. Gente, vou começar introduzindo a notícia, a gente vai dar uma olhadinha nos vídeos e o Jamil já traz a apuração dele. O que está acontecendo? As gafes da primeira-dama, Janja da Silva, estão constrangendo o governo e irritando aliados do presidente Lula. Tem uma matéria do nosso site do UOL, do Lucas Borges Teixeira, nosso repórter em Brasília, e ele está mostrando que no evento paralelo ali no G20 Social, a primeira-dama Janja da Silva deu duas declarações muito polêmicas. Em uma, ela xingou o bilionário Elon Musk, que foi nomeado por Trump, vai ser um dos ministros do governo Donald Trump. E em outra, ela deu também falou sobre o autor do atentado à bomba em Brasília e afirmou, aspas, que o bestão acabou se matando. Essas duas declarações, esse xingamento ao Donald Trump e essa fala sobre o homem que tentou ali o atentado na Praça dos Três Poderes, geraram um constrangimento dentro do governo. E segundo nos relata o Lucas, mesmo sem se pronunciar publicamente, os ministros, os aliados ficaram incomodados com as brechas que isso gerou para a oposição iniciar ataques ao governo Lula. Vamos ouvir as falas da primeira-dama. Dizer que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Aí foi a primeira fala, né, onde ela manda o Elon Musk fuck em inglês, e depois tem essa segunda fala dela, onde ela fala sobre o atentado em Brasília. Vamos ouvir. Encerramento do G20 Social, a gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, é incrível. Mas a gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? Então, ele, por uma questão de segurança, ele também não... Né, ele estava confirmado aqui nesse painel junto com vocês, mas a gente agradece. A gente vê que estava ali no painel Felipe Neto, algumas pessoas riram, ela falou ali num tom de brincadeira, mas enfim... É uma colocação que está repercutindo, e o próprio presidente Lula tratou ali de tentar corrigir, colocar um pouco de panos quentes na situação, principalmente em relação ao Musk. E Lula disse que não se deve xingar ninguém. Vamos ouvir o presidente. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém.
Nós não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade. Indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer. Que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm para comer. Porque não tem nada mais triste do que uma criança levantar de manhã e não ter um café, um copo de leite e um pão com manteiga para dormir. Lula estava falando sobre a iniciativa global, né, de combate à fome e à pobreza, né, Jamil? E estava ali no palco a Janja, a própria Janja, que continuou com um semblante ali da mesma forma, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e o ex-ministro da Cultura, o cantor Gilberto Gil. Jamil, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como vinha sendo a estratégia de política externa do governo Lula em relação a Donald Trump e o que a fala de Janja provoca. Raquel, alguns pontos a gente precisa entender e precisamos colocar neste contexto. Em primeiro lugar, Elon Musk não é apenas um bilionário mais. Ele não é mais o dono, só o dono da plataforma X ou da empresa Y. Enfim, não é esse o caso. Hoje, ele é o principal nome do governo, do futuro governo de Donald Trump. Ele foi um dos principais doadores, ele é a pessoa que vai ser encarregada de, basicamente, ser o regulador de todas as agências reguladoras nos Estados Unidos e vem com um poder, eu diria, muito acima de qualquer outro ministro ou chefe de departamento. Para você ter uma ideia, Raquel, ele, por exemplo, teve na reunião do Trump com o Zelensky, ele fez parte, né? Ele pegou o telefone e falou com o Zelensky durante a reunião do Trump. Outro exemplo, ele esteve aqui nos Estados Unidos com o embaixador do Irã nos Estados Unidos, depois da vitória já do Donald Trump. Ou seja, ele faz parte, eu não diria só de um círculo mais fechado de Donald Trump, não. Ele é provavelmente o ministro mais poderoso deste futuro governo. Então, quando houve esse tipo de incidente, de xingamento, etc., não foi com qualquer ministro e nem foi com o bilionário Elon Musk. Foi com, talvez, um dos pilares do próximo governo americano. Então, esse é um ponto fundamental para a gente entender. Segundo ponto, e respondendo à tua pergunta, o governo brasileiro, desde o começo, desde a hora ali que Donald Trump foi eleito, a estratégia qual era? A de dizer o seguinte, olha, se houver alguma crise na relação entre Brasil e Estados Unidos, essa crise não partirá do Brasil. Nós não queremos nenhum tipo de crise com os Estados Unidos. Trata-se de um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, trata-se do maior investidor no Brasil. Então, só também para a gente colocar em contexto, os Estados Unidos representam, em termos de investimento no Brasil, 3 vezes o que a China representa em investimentos ao Brasil, ou seja, é realmente um ator fundamental, inclusive para a economia brasileira. Então, a ordem do governo Lula era: não vamos abrir nenhum tipo de crise com Donald Trump. Claro, se vier do outro lado, nós vamos ter que reagir, vamos ter que avaliar, etc, etc. Agora, o que é que aconteceu? É que a primeira crise partiu justamente do governo brasileiro, que tinha se colocado como estratégia não abrir nenhum tipo de crise. Então, qual é a preocupação dos diplomatas? Em primeiro lugar, porque essa estratégia já foi minada. Né? Você teve aí uma direção muito complicada vamos dizer assim, dessa ofensa, desse xingamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, e é isso vários diplomatas brasileiros me disseram, a grande preocupação é que o governo Trump é um governo de revanche, é um governo que vem com a vingança como uma espécie de mantra. Vingança interna aqui nos Estados Unidos, certamente, em relação aos seus opositores, mas, eventualmente, contra atores internacionais também. Então, claro, você mexeu com o homem mais poderoso do governo, num sentido contrário ao que vinha sendo planejado pela política externa brasileira, e, em terceiro lugar, contra um governo que se move por vingança. É uma receita muito perigosa, obviamente, né, Raquel?